Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Carol, tô aqui para passar mais uma liçãozinha para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tô muito feliz de estar aqui, tá certo? Hoje, criança, nós vamos iniciar primeiramente com uma oração ao nosso Deus. Vamos agradecer a nosso Deus o privilégio de nós estarmos aqui para mais uma lição. Vamos orar junto com a Tia Carol? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, pelo privilégio, meu Deus, de estarmos na Tua presença. Muito obrigado por mais uma lição. Que o Senhor venha, Senhor, me usar e me capacitar, porque eu não sou e nem posso nada sem Ti. Toma a vida de cada criança, de cada família que está do outro lado, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada um de nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, crianças. Hoje nós vamos estudar a nossa liçãozinha de número 7 do primário, tá certo? E que traz como título O Amigo Medroso. A nossa lição é de número 7 e traz como título O Amigo Medroso. A nossa memória em ação diz o seguinte: Deus é força do seu povo. Salmos 28, 8. Vamos para a historinha, crianças? Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre Gideão. Nós vamos aprender sobre uma batalha muito grande que o Senhor pôs Gideão para liderar, mas que Gideão tinha medo. Mas quando o Senhor está conosco, nós não precisamos ter medo. Vamos à nossa historinha de hoje, que diz assim. Me diz uma coisa primeiro, crianças. Vocês têm medo de alguma coisa? Vocês têm medo de algum bichinho, de alguma coisa? Pois é, Gideão também tinha medo. Vamos lá? A historinha diz assim. Quem aqui tem medo? Vocês têm medo de quê? Com o Papai do Céu nos guardamos, não precisamos ter medo. Foi isso que Gideão aprendeu, crianças. Depois da morte de Josué, o povo se esqueceu de Deus e começou a se afastar dele. O Papai do Céu permitiu que um povo vizinho, os medianitas, queimassem as colheitas e as casas do povo de Israel. Gideão, um israelita, preparava o trigo num lugar secreto. Ele malhava o trigo no tanque de pisar uvas, debaixo de uma grande carvalho. Os medianitas não conheciam esse lugar, mas o Papai do Céu conhecia. Deus mandou um anjo com uma mensagem para Gideão. O Papai do Céu também queria que Gideão liderasse o exército de Israel, mas Gideão estava com medo. O Senhor, crianças, pediu que um anjo fosse lá falar com Gideão. Mas Gideão fez prova e queria saber se era mesmo Deus quem estava falando com ele. Ele pediu um sinal para ter certeza. O Papai do Céu estava com ele. Então ele deixou um pouco de lã no chão e Gideão falou: se de manhã o carvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. Ele disse o seguinte: se o chão estiver todo seco e só a lã estiver molhada, ele ia entender, crianças, que era um sinal de Deus, que era Deus quem estava falando com ele, né? E aí, pela manhã, o chão estava seco, mas a lã estava encharcada, assim como Gideão falou. Gideão ainda duvidava. Ele queria que Deus mandasse orvalho para molhar o chão e deixasse a lã seca. Aí ele pediu o inverso. Queria que o chão tivesse molhado e a lã tivesse seca. Na manhã seguinte, o chão estava molhado, mas a lã estava seca. Então, crianças, Gideão juntou um exército de 32.000 homens, mas o Papai do Céu o reduziu para apenas 300 homens. Deus não queria que Israel pensasse que venceu a guerra com as suas próprias mãos. Deus era o Salvador de Israel.
O Papai do Céu sabia que Gideão ainda estava com medo. Ele não sabia como Deus iria ajudá-lo a vencer. Havia muitos midianitas contra apenas 300 dele. E ele se preocupou tanto que até perdeu o sono. Gideão ficou muito preocupado, crianças. Ele duvidava de que eles iriam mesmo vencer a guerra, porque eram muitos homens. E o Senhor foi reduzindo o exército de Gideão, porque os 32 que ele conseguiu lá no começo, eles tinham medo. E eles não poderiam ir para a guerra com medo, porque na hora eles iriam perder, eles iriam desistir. E isso não poderia acontecer. E Gideão começou a perder o sono. O Papai do Céu sabia que Gideão ainda estava com medo. Ele não sabia como Deus iria ajudá-lo a vencer. Havia muitos medianitas contra 300 dele. E ele se preparou tanto que até se preocupou tanto que até perdeu o sono. Por isso fez com que ele ouvisse 2 soldados midianitas conversando sobre um sonho estranho. Um dos soldados contava que tinham sonhado com um pão que rolou sobre uma barraca e a destruiu. E o outro soldado ficou assustado e disse: é a espada de Gideão. Quando Gideão ouviu o sonho e a interpretação dele, ficou seguro de que Deus lhe daria a vitória. Gideão planejou um ataque durante a noite. Ele deu cada soldado uma trombeta, um jarro e uma tocha dentro. Gideão deu, durante a noite, uma trombeta, um jarro, uma trombeta para tocar, um jarro para que põe água, né? E uma tocha dentro. E foi para a guerra assim. Que armas estranhas, não é, crianças? Como é que você vai para a guerra com um jarro, com uma trombeta para tocar e com uma tocha de fogo? Não teria que ser certo, não seria ir para a guerra com uma espada? Mas não foi assim, não. Eles cercaram o exército inimigo. Quando Gideão deu um sinal, os soldados tocaram as trombetas, quebraram os jarros e acenderam as tochas. Que barulho! Que confusão! Os inimigos levantaram assustado e fugiram. Quando eles ouviram o barulho de vasos quebrados, de trombetas tocando e viram as tochas, eles se apavoraram. Que bela vitória! Eles venceram os inimigos, sem nem precisar lutar, apenas pela obediência. Crianças, quando nós somos obedientes ao nosso papai, à nossa mamãe, à nossa vovó, ao nosso tio, à nossa titia, quando nós somos obedientes, o Senhor, Ele nos abençoa. Por quê, tia Carol? Porque desobediente não agrada ao nosso Deus. Ser desobediente deixa o Papai do Céu muito triste. Ele fica triste porque ele quer que sejamos obedientes. Vocês imaginam se Gideão não tivesse, crianças, se Gideão não tivesse obedecido? Gideão, crianças, ele obedeceu a Deus. Se ele não tivesse obedecido, como seria? Vocês imaginam uma coisa aqui com a tia. Se ele não tivesse obedecido, como seria? Eles não iriam vencer. Crianças, eles foram para a guerra com jarro, com tocha de fogo. Eles foram para a guerra com trombeta. Eles não foram para a guerra com espada. E mesmo assim o Senhor estava com eles. Por quê, crianças? Porque eles obedeceram. Gideão escolheu obedecer ao nosso Deus. Quando nós obedecemos ao nosso Deus, crianças, nós somos bem-sucedidos em tudo quanto fazemos. Quando nós obedecemos o nosso Deus, isso agrada ao Papai do Céu e Ele fica feliz com a nossa atitude. O nosso papai e a nossa mamãe, eles ficam felizes quando a gente é uma criança que a gente obedece, eles vão falar com a gente vai obedecer. Agora, nós, papai, ficamos muito tristes quando nós falamos com os nossos filhos e eles não obedecem a gente, e eles não são boas crianças, ficam de birra, ficam chorando à toa. Não pode, tem que ser obediente. Se a mamãe e o papai disse para não fazer, não faça. Se a mamãe e o papai falou que não pode agora, então não pode. Vocês têm que ser obedientes ao papai e à mamãe, à tia da escolinha, à tia da igreja. Ser obediente em todas as ocasiões, porque vocês imaginam,
Se Gideão não tivesse obedecido ao Senhor, ele tinha perdido a guerra, crianças. Ele tinha perdido a guerra. Então, crianças, que lição nós tiramos disso? Nós tiramos a lição de que nós precisamos de obedecer. Nós precisamos obedecer em todo o tempo. Gideão, a única certeza que ele tinha era que Deus tinha chamado ele. Mas ele queria confirmar, saber se era Deus mesmo que estava falando com ele. Porque quando ele olhava para a situação, ele apenas ficava num lugar, crianças, malhando trigo. Aos nossos olhos, ele não poderia liderar um povo, liderar uns homens para uma guerra. Mas o Senhor, ele faz como ele quer. Às vezes nós estamos num lugar passando por alguma situação, o nosso papai e a nossa mamãe em casa e a gente não entende muitas das coisas, mas o Senhor, ele tem a resposta para todas as coisas, porque Deus chama e se ele chama, ele capacita. O Senhor não nos permite nada sem nos capacitar antes. Deus Gideão chamou 32 homens, mas no final só ficou 300. Sabe por quê, crianças? Porque o nome do nosso Deus, ele tinha que ser glorificado. Se tivesse ficado 32 homens, o nome do Senhor não seria glorificado. Ia ser o nome de Gideão, o nome dos homens. Mas quando ficaram 300 homens e o Senhor glorificou o nome dele, é o Senhor que tem que ser glorificado. Mas Gideão obedeceu. Nunca se esqueçam, crianças, vocês têm que ser obedientes aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Sabia que é assim que Deus faz conosco nos dias de hoje? Ele quer vencer as nossas batalhas e nós devemos apenas obedecer a Ele. Isso não é espetacular? Você também faz parte do exército de Deus. Então toque suas trombetas, fale da palavra de Deus para seus amiguinhos e parentes. Quando vocês dizem não para as vontades que desagradam a Deus, estão quebrando o vaso de barro. Quando vocês dão um bom exemplo através do seu comportamento para os seus amiguinhos, para a mamãe e para o papai, é como se estivesse erguendo a tocha. Quando vocês dizem não, crianças, eu não posso ir ali, eu não posso falar essa palavra que é feia, eu não posso ver esse desenho que é feio, não é legal, eu não posso ir ali, eu não posso brigar com meu coleguinha, vocês estão agradando a Deus. E vocês estão tirando o pecado da vida de vocês. Porque ser obediente, crianças, não é fácil, mas nós devemos ser obedientes em todo o tempo. Devemos ser obedientes primeiramente ao nosso Deus, depois ao nosso papai, a nossa mamãe, os nossos parentes. Devemos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós devemos obedecer eles em todo o tempo, fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Vocês imaginam, crianças, se Gideão optasse em ir para a guerra de qualquer jeito, usando armas, usando um monte de coisa, e não fosse com aquilo que Deus mostrou para ele, da forma que Deus mostrou para ele iria perecer, crianças, porque quantas das vezes nós vemos histórias e situações na Bíblia de pessoas que fizeram aquilo que desagradaram ao Senhor, que pecaram, que fizeram uma coisa que não era legal e o Senhor não estava naquele negócio e não foi para frente. Não foi, porque guerras, crianças, só quem vence as nossas batalhas, elas só são vencidas com o nosso Deus. Nós não podemos e não chegamos a lugar nenhum se não for o nosso Deus na nossa vida, criança. O nosso Deus é que faz todas as coisas. O nosso Deus é quem nos capacita. O nosso Deus é quem nos guarda. O nosso Deus é que vence por nós. Nós não podemos nada. Tia Carol, a gente pode alguma coisa nada se o nosso Deus não estiver conosco. Olha tudo que está acontecendo à nossa volta, crianças. E o Senhor, Ele tem guardado a nossa vida e nos protegido de todo o mal. Porque se não fosse o Senhor, nós já teríamos perecido. Nós não estaríamos aqui nesse momento fazendo a obra do Senhor e falando para vocês e agradecendo tudo que o Senhor tem feito. Então, crianças, Deus pegou Gideão, que era uma coisa improvável, botou para liderar homens e concedeu a eles a vitória. Por quê, tia Carol? Porque eles foram obedientes. Então eu tenho que ser obediente, tia Carol? Tem. Vocês têm que ser obedientes em todo o tempo, com tudo. Tia Carol, mas é muito difícil ser obediente, mas tem que ser.
Ah, tia Carol, é muito difícil, porque às vezes a mamãe fala pra mim não ver aquele desenho e quando a mamãe vai dormir, vai descansar, eu ligo a televisão e vejo o desenho. É pecado, não faça isso. Não desobedeça o seu pai, nem a sua mãe, nem as pessoas que cuidam de você, porque isso está desagradando ao Senhor e não é certo. Vocês têm que ser obedientes vendo desenho, com comportamento, com as atitudes, com tudo. Tudo vocês têm que ser obedientes, porque isso agrada ao Senhor e chama Jesus para cada vez o Espírito Santo para mais pertinho de vocês. Agora, se vocês são umas crianças desobedientes, vocês afastam o Espírito Santo de vocês e automaticamente o Senhor também não está perto de vocês. Porque o Senhor se agrada da criança que é obediente, que fala a verdade. Vocês não podem fazer aquilo qual o papai e a mamãe diz para não fazer. Vocês imaginam se Gideão tivesse pegado as armas e dito, não, eu não vou com jarro, eu não vou com tocha, eu vou com as minhas armas, eu vou pegar umas flechas, vou pegar umas espadas e vou lá. Ele tinha perecido, crianças, porque o segredo e o mistério estava simplesmente, porque pra gente agora parece simples, mas eu imagino isso na ocasião, uma coisa muito grande, crianças. Uma coisa muito linda que Deus fez. Um mover muito lindo. Você tocar trombeta. Você quebrar o jarro e você levantar uma tocha com fogo. Isso tudo teve um propósito, crianças. Vocês imaginam, eles tocaram a trombeta, fez aquele barulho, pegou o jarro, quebra e depois levanta a tocha. É algo muito grande. Então o Senhor deu a direção para isso, mas porque Gideão foi obediente. Porque ele foi obediente. Porque ele não foi desobediente. Ele escutou o que Deus queria. Ele tinha dúvida e medo no coração dele, porque nós somos assim, criança. Nós temos medo. Nós às vezes duvidamos quando Deus pede para a gente fazer uma coisa ou outra. Muitas das vezes vocês vão crescer, porque hoje eu estou dando aula para primário, então vocês são bem pequenininhos, daqui a pouco vocês vão crescer. Vai haver momentos na vida de vocês que vocês vão ter medo, é normal a gente ter medo, mas a gente precisa ter a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Deus, porque a gente não pode nada, Deus é quem pode com a gente, é Deus quem capacita. Vocês conhecem a história de José? José foi jogado dentro de uma cova, os irmãos venderam ele e ele se tornou governador. Não é qualquer coisa. Deus não permite coisas na nossa vida, criança. Não tire e coloca coisas e pessoas na nossa vida por acaso. Não é desse jeito. Deus, se o Deus nos levanta, é porque Ele tem algo grande e novo para nos dar. O Senhor não faz na nossa vida qualquer coisa não, crianças, de maneira nenhuma. Tudo que o Senhor faz na nossa vida tem um propósito. Existia um propósito para a tocha, existia para o vaso e existia para a trombeta. Eles todos juntos, crianças, eles fizeram um barulho. E esse barulho fez os inimigos fugirem, porque tinha poucos homens, eram 300. Eu acredito que o exército dos midianitas era muito maior. Eles só eram 300, mas quando eles tocam a trombeta, quando eles jogam um vaso e quebra o vaso de barro, e quando eles levantam a tocha, não eram 300, eram muitos, porque o Senhor estava no meio deles, criança. O Senhor estava com eles. Então vocês têm que ser obedientes. Qual é o assunto principal da nossa lição de hoje? Obediência. Sejam obedientes, crianças, em todo o tempo. Não fique chorando, não fique fazendo pirraça, não fique falando palavras feias, não fique vendo desenhos que não agradam ao Senhor. Pensa quando vocês sentarem no sofá que o Senhor está do lado de vocês. Se vocês estiverem vendo um desenho que não é legal, um desenho que é feio, que fala coisa horrível, o Senhor vai estar vendo com vocês, ele vai ficar triste. Ele vai dizer, poxa, a minha filha vai para a igreja, canta no dia do culto de criança, fica lá, mas aí ela pega e vê esse desenho que fala essas coisas feias, esse desenho que não é legal, então não façam. Sejam em todo o tempo obedientes aos pais de vocês, primeiro a Deus e depois aos pais, sim. Sejam obedientes ao papai e à mamãe. Façam somente aquilo que agrada ao nosso Deus. Não fique chorando à toa, não fique fazendo pirraça. Se a mamãe disse que não chegou o tempo e o papai de ter alguma coisa, espera.
ore, vocês sabem, vocês devem orar. Dobre o joelhinho de vocês e fala: Senhor, eu queria um presente, eu queria uma coisa, eu queria uma cura, eu queria isso. Conta para Deus, mas sejam obedientes, tenham no coraçãozinho de vocês a obediência, porque vocês vão crescer, e vocês vão crescer tendo tremor a Deus, sendo obediente. E isso vai fazer muito bem para a vida de vocês. Vocês vão ser bem-sucedidos em tudo quanto vocês fizerem. Quando a gente é obediente, o Senhor, Ele está conosco. Ele não nos deixa. Porque Ele sabe, eu vou falar com a minha filha, com o meu filho, eles vão entender que ainda não chegou o tempo, que não é o momento, que no momento certo eu faço. Porque Deus, crianças, só faz aquilo que é da vontade dele. Nunca se esqueçam, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas acima de tudo, ainda que muitas das vezes nós não entendemos muitas coisas, nós devemos ser obedientes, trilhar o caminho certo e correto diante do nosso Deus, porque Ele está conosco. Crianças, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Queria desejar tudo de bom para vocês. Que o Senhor Jesus possa estar na vida de vocês. Quando vocês orem pela tia Carol. Ela necessita da oração de vocês. Eu não sou nada, é o Senhor quem faz tudo nas nossas vidas. Eu queria agradecer cada um de vocês que está do outro ladinho. Vamos mais uma vez dizer o título da nossa lição de hoje: O Amigo Medroso. E qual é a memória em ação? Deus é força do seu povo. Salmos 28, 8. Crianças, eu gostei muito de estar com vocês. Até a próxima liçãozinha. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Vamos orar para o término da nossa liçãozinha, tá bom? Que o Senhor possa abençoar, que vocês possam ser muito obedientes ao papai e à mamãe, possam ajudar o papai e a mamãe quando eles precisarem, tá bom? Vamos orar para o término da nossa aulinha? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, pelo privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez aqui. Obrigada por essa lição e nos abençoa com as próximas lições. Fica com cada criança, vai abençoando a vida de cada um deles, protege eles, guarda cada um, os pais, as crianças, da saúde, Senhor, abençoa a nossa vida. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Crianças, a paz do Senhor, até a próxima. Um beijo da tia Carol.